Queridos irmãos, queridas irmãs da Casa do Cristo, boa tarde, como estão? Espero que bem. Vocês me deram a honra de fazer mais uma reflexão com vocês, agora escolheram o tema as bem-aventuranças, não é? Vamos então, neste momento, levar o nosso pensamento até Jesus, rogar a Ele que nos envolva no seu amor, na sua paz, que possamos ter nossas mentes e os nossos corações voltados para o seu ensinamento neste momento, que possamos absorver o máximo possível e mais que isso, Senhor, que possamos buscar vivenciar os seus ensinamentos. Graças a Deus. Sobre as bem-aventuranças, então, vamos lá? Espero não ser interrompida, porque eu já tentei gravar umas 10 vezes e todas as vezes me ligam. Sabe aquela coisa de aposentado que ficam ligando para que você faça empréstimo toda hora? E aí quando eu começo a gravar, dali a pouco entra uma ligação, cai, eu tenho que começar tudo de novo. Interrompe a gravação. Mas vamos lá com paciência, não é? O Sermão do Monte não foi um acontecimento assim aleatório ou acaso. Ele foi programado, planejado com antecedência por Jesus, quando e onde iria proferi-lo, para anunciar a boa nova a todos nós. Então, o Sermão do Monte não se refere a um acontecimento aleatório, como nós podemos observar no Evangelho de Mateus, na sequência dos atos de Jesus. Primeiro, Jesus foi batizado por João o Batista. Em seguida veio a morte, a notícia da morte, da prisão de João Batista. Jesus então se retirou para a Galileia. Lá ele escolheu os 12 discípulos. Na sequência ele iniciou a sua pregação nas sinagogas e realizou algumas curas. Então Jesus já tinha se tornado conhecido e antes que começassem a persegui-lo, Jesus então sobe ao monte e profere o discurso inaugural de sua mensagem, lançando assim as bases do seu evangelho. É assim que o Sermão do Monte é pronunciado, nessa sequência de atos planejados por Jesus. E os ensinamentos de Jesus após esse dia em que ele faz o Sermão do Monte, os seus ensinos são apenas desdobramentos deste sermão. Nós podemos observar isso, lermos o Sermão do Monte e verificarmos na sequência os ensinamentos de Jesus. Os estudiosos, todos eles são unânimes, os estudiosos, em afirmar que o Sermão da Montanha ou do Monte é a plataforma dos ensinos de Jesus, que é um delineamento básico e bem estruturado do Evangelho de Jesus. O Sermão do Monte, então, está lá no Evangelho de Mateus e de Lucas. No Evangelho de Lucas está bastante reduzido e esparso pelo Evangelho. Já no Evangelho de Mateus é um evangelho mais detalhado. Então lá o Sermão do Monte está descrito em 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. E esses capítulos 5, 6 e 7 do Sermão do Monte estão subdivididos em 4 discursos, conforme está dito lá na Bíblia de Jerusalém. O primeiro discurso vai do capítulo 5, versículos de 1 a 12, e são as bem-aventuranças, as quais nós vamos refletir hoje. O segundo discurso é o capítulo 5, do versículos 17 a 48, e traz a relação entre a mensagem de Jesus e a lei antiga, que está contida lá no Antigo Testamento. O terceiro discurso está no capítulo 6, itens 1 a 7 e 12, onde Jesus traz instruções práticas, de como nós devemos nos comportar no reino dos céus. E por fim, o quarto discurso, que está no capítulo 7, versículos de 13 a 29, onde Jesus apresenta os desafios para uma vida de dedicação na vivência de sua mensagem, a mensagem de amor que Jesus nos trouxe, e ele encerra o Sermão do Monte anunciando a Boa Nova. Então, como nós vimos, no Sermão do Monte foram pronunciados esses 4 discursos, Mas hoje nós vamos então refletir sobre o primeiro discurso, que são as bem-aventuranças. A expressão bem-aventurança
que está no grego, né, na Septuaginta, significa felicidade material, onde a vida seria uma vida sem sofrimento, sem preocupações nenhuma. Mas para os hebreus, os judeus, tem um significado diferente, né? Significa obediência, que quem obedece às leis de Deus terá longa vida sobre a terra. Então vejam, por exemplo, que o patriarca Abraão morreu com 175 anos, Moisés com 120 anos, né? É claro que tudo isso é muito simbólico, né? Mas para os hebreus, para os judeus, bem-aventurado é aquele que, obedecendo às leis de Deus, ganha longa vida sobre a terra. Mas Jesus, quando pronunciou o sermão do monte, pronunciou as bem-aventuranças, ele dá um sentido mais completo a essa expressão bem-aventurados, porque ele associa a verdadeira felicidade a um perfeito relacionamento com Deus. E nós só temos um perfeito relacionamento com Deus quando nós vivenciamos os seus ensinamentos. E também ele relaciona a participação da criatura ao reino dos céus. Então, é uma visão bastante diferente. E conforme Emmanuel coloca lá no livro Pão Nosso, no capítulo 89, uma frasezinha bem curta, onde ele diz assim: o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Ou seja, as bem-aventuranças cantadas por Jesus é uma mensagem para o ser imortal, para o espírito. Não é uma mensagem para que você tenha uma vida material boa, sem preocupação, sem nenhum aborrecimento, sem nenhuma necessidade, e nem tampouco que você vai viver 100 e poucos anos, 200 anos na Terra. Não é uma premiação também você seguir a lei de Deus e viver muitos anos na Terra e pronto. Não. É uma mensagem para o ser imortal, para o espírito. Então, depois dessas considerações, vamos às bem-aventuranças, né? Era um dia muito abafado, um dia abafado de verão, era o mês de junho, e Jesus, então, vendo as turbas, ou as multidões, como estão em outro evangelho, subiu ao monte, e após, então, assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, ou no espírito, depende do evangelho, da tradução que você pegar, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então, nossa primeira reflexão é com base em uma questão. Por que o evangelista Mateus diz que as turbas, ou seja, as multidões, seguiam Jesus? Ele não poderia simplesmente dizer a multidão, ao invés de as multidões ou as turbas? O evangelista, ele quer nos alertar, né? É um modo que ele arranjou de nos alertar para os diferentes perfis psicológicos que seguiam Jesus naquele momento. Eram os pobres, os miseráveis explorados por Roma e pelos sacerdotes. Eram os ricos como os publicanos, os fariseus, os sacerdotes. Eram os grupos rebeldes como os zelotes e os sicários. Enfim, eram diversos perfis psicológicos, cada qual com seu interesse e a sua necessidade. Eu fico de olho aqui para ver se não está entrando nenhuma ligação e interromper a fala. E segundo, porque as multidões que seguiam Jesus naquela tarde inovidável, conforme Mateus 4, versículo 24,
vinham de várias regiões, né? Vinham da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Rio Jordão. Por isso, então, as turbas ou as multidões. E Mateus também fala que Jesus, abrindo sua boca, os ensinava. O que quer dizer abrindo a sua boca? Porque todo mundo que vai falar tem que abrir a boca, não é mesmo? A não ser que vá falar através da linguagem de sinais. Mas Jesus abrindo a sua boca, então Jesus ia falar. Então, vale dizer que abrir a boca é uma expressão idiomática semítica para introduzir um discurso formal. Então, naquele momento, quando Mateus diz que Jesus abrindo a sua boca, Mateus quer nos informar que Jesus iria fazer um discurso formal. Era o seu discurso inaugural, como informa Mateus, como também informa Lucas, e era um discurso formal, né? Então, de modo que Jesus anunciou a boa nova e como nós devemos adentrar no reino dos céus quando abriu a sua boca. Até então, só se ouviu falar do reino de César, não se tinha notícias de um reino de Deus. É a primeira vez que vai se ouvir falar em um reino de Deus ou o reino dos céus, porque só se falava de um reino de César, do reino material, e Jesus vem nos falar de um reino espiritual. Isso era uma grande novidade. Então, cada perfil psicológico, cada pessoa de cada região que ali estava, que estava compondo aquela multidão de pessoas, ouviu uma bem-aventurança adequada ao seu coração, ao seu sentimento, para sensibilizá-los a pensar, a refletir sobre o reino dos céus. Assim como cada bem-aventurança que nós lemos aqui também cala fundo ao coração de cada um de nós. É a bem-aventurança que precisamos ouvir, refletir e vivenciar. As bem-aventuranças são, então, uma síntese das leis morais que regem a humanidade de todos os tempos. É uma síntese que Jesus fez naquele monte, aquela tarde, das leis morais que regem toda a humanidade. Então, ao ler e refletir sobre cada uma dessas bem-aventuranças, fica claro que nós temos diante de nós uma proposta de Jesus de um movimento ascensional, ou seja, de um movimento de subida da alma em seu processo de iluminação interior. É isso as bem-aventuranças, um movimento ascensional, um movimento de subida das nossas almas no processo de nossa iluminação interior. E esse processo de iluminação interior, ele requer sim de cada um de nós um esforço dinâmico, um esforço contínuo da alma em busca do reino dos céus. Não é uma coisinha hoje, é um esforço contínuo. Vamos imaginar uma escada com 9 degraus. E cada degrau representa uma bem-aventurança. Cada degrau que nós subimos, nós estamos evoluindo. Então, esse nosso processo evolutivo representa, na prática, a nossa vivência dos ensinamentos de Jesus, a subida de cada degrauzinho desse. A primeira beatitude: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com pobres em espírito, ou no espírito, ou de espírito, Jesus, de forma alguma, quis dizer que são aqueles que são os carentes de inteligência, os necessitados de inteligência, os menos inteligentes. Não, ele quis dizer que são os simples, os puros de coração. Então, neste caminho ascensional da alma, essa subida da alma, desse crescimento da alma em direção ao reino dos céus, a humildade é a virtude fundamental. É a base, é o primeiro degrauzinho. Ninguém se torna uma pessoa de bem se não tiver humildade. Eu não vou ter nenhuma outra das beatitudes ou bem-aventuranças, como queiram, se eu não tiver como base a humildade. Por isso que Jesus inicia o seu ensinamento justamente pelo que é mais fundamental, a humildade. Este é, reafirmo, o primeiro degrau da escada evolutiva
da purificação do sentimento em busca do reino dos céus. A segunda beatitude, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aflito não quer dizer revoltado, insubmisso, não. Aflito quer dizer a pessoa preocupada, a pessoa está preocupada. E só vai obter a consolação aquele que souber lidar com o sofrimento. Ele está em sofrimento, fica preocupado com o sofrimento, mas não fica revoltado, não fica insubmisso. Então, vai alcançar a consolação aquele que sofrer sem revolta, compreendendo que a vontade de Deus é soberana e que a dor tem função educativa. Portanto, nós teremos que ter humildade para alcançar a consolação, que é o segundo degrauzinho, né? Se nós tivermos aflitos, mas não revoltados, não insubmissos, nós seremos consolados. O segundo degrauzinho. E o terceiro degrau da escada evolutiva, a terceira beatitude, é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, meus irmãos, nós sabemos que quando a terra estiver regenerada, não haverá espaço para os violentos aqui. Não haverá espaço. Aquelas pessoas que sustentam seus vícios, sejam eles materiais ou morais, não terão espaço na terra regenerada. Só terá espaço na terra regenerada os mansos. Então nós temos que ser humildes, não nos revoltarmos, né, contra as nossas aflições, contra os sofrimentos pelos quais passamos, então seremos consolados. E por fim, se nós permanecermos mansos, né, nós então herdaremos a terra, viveremos na terra regenerada. Já estamos então no terceiro degrau da nossa ascensão evolutiva, né? Humildade, consolação, mansuetude. E a quarta beatitude. A quarta beatitude ou a quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão eles saciados. Bom, interessante que Jesus não nos disse bem-aventurados os que têm fome e sede de vingança. Não, ele disse sede de justiça, fome e sede de justiça. Mas, infelizmente, nós confundimos muito as coisas, né? Confundimos justiça com vingança. Mas só serão saciados plenamente, ou seja, saciados espiritualmente, porque aqui é fome espiritual e não fome material, aqueles que têm fome e sede de justiça. E qual será então essa justiça? Se nós tomarmos em conta a sequência progressiva da alma nesse caminho então da redenção, alguém que já é humilde, que é manso, ele não vai buscar de modo algum ser justiceiro ou fazer justiça da forma que melhor lhe parecer, até com as próprias mãos. Não. Antes de tudo, aquele que já é humilde, que já é manso, que já é consolado, antes de tudo, essa criatura, ele vai buscar ajustar a sua própria conduta à lei divina. Ele tem fome e sede de ser fiel à justiça divina, de alinhar a sua vontade pessoal à vontade de Deus. Ele não anseia seguir mais os atalhos fáceis da justiça da terra, da justiça do mundo. Não estamos aqui falando da lei que vige em cada país. A lei que vige em cada país, baseada na lei romana, tem muito a sua base na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, não é? Então, nós precisamos entender isso, não é contra esse tipo de lei, mas sobre aquela lei onde nós confundimos justiça com vingança. E a quinta beatitude? A quinta beatitude é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Aqui nós temos uma visão plena da lei de causa e efeito, né? Em ação. Você recebe aquilo que você dá, né? Mas vamos desmembrar um pouquinho essa palavra misericórdia. Mísere é quando eu desço o meu coração até a pequenez de alguém, seja essa pequenez moral, material, espiritual. E córdia significa coração.
Portanto, quando eu desço meu coração até a pequenez do outro, seja essa pequenez, como eu disse, material, moral, espiritual, eu estou sendo misericordioso. E o evangelista Lucas ensina que Deus é misericórdia. E se nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, nós também devemos buscar o exercício da misericórdia, olhar o outro com misericórdia. Ou seja, descer o nosso coração até o outro, ter um bom sentimento em relação ao outro, olhar o outro com os olhos de amor, porque somos todos irmãos. E a sexta beatitude, ou sexta bem-aventurança, é a seguinte. Na sequência nós temos então assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, limpos ou puros de coração. E é aquele que consegue tirar algo de bom de tudo que vê, em tudo ele vê coisas positivas, né? Não vê maldade nas coisas. Por exemplo, Jesus andava certa feita com os seus discípulos e encontraram um cachorro morto. E todos começaram a falar do cheiro, do mau cheiro que aquele cachorro exalava. Jesus então vira-se para eles e diz: que belos dentes esse cachorro tinha. Jesus viu uma coisa boa em meio ali à podridão de um corpo de um animal. E é assim que Ele quer que nos comportemos, que possamos ver coisas boas em tudo, porque no final de tudo, tudo vai dar certo, tudo é bom, porque Deus aproveita de tudo para nos ensinar, não é? Então, é o que nos ensina também